Vamos agora receber o nosso convidado do dia, que vai conversar com a gente hoje. Conosco o psicólogo Ivanildo de Andrade. Por favor, Ivanildo, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui. Por favor, fique à vontade aqui com a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Nosso convidado é psicólogo, graduado em Psicologia pela Universidade de Guarulhos, pós-graduando em Neurociência Cognitiva e Comportamental pela Escola de Desenvolvimento Humano The Neuro Academy. Também é especialista, nosso convidado em Dependência Química e Saúde Pública pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo e com aprimoramento em Dependência Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui, Ivanildo. Obrigado a vocês pelo convite. A gente viu ali no começo do programa, e a gente retoma agora alguns dados recentes do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, que faz parte de uma pesquisa do DataSUS e do IBGE, que indica que entre 2022 e 2023 a gente teve um aumento no número de internações por alcoolismo, ou na área da saúde, a dependência do álcool, o transtorno do uso do álcool, mas do jeito que a população entende e continua falando, do alcoolismo. Isso. E 4 pessoas são hospitalizadas por hora no país. 4 pessoas hospitalizadas por hora no país. A gente não pode achar que isso é pouco. A gente não pode não ficar incomodado com esse número. E aí eu pergunto para o nosso convidado, o que está relacionado a esse aumento? Olha, Camila, uma das coisas que mais influenciaram esse número, que realmente chama muita atenção, é o efeito da pós-pandemia. Durante a pandemia, houve um aumento muito grande no consumo de substâncias psicoativas, né? Do álcool e também das drogas ilícitas. E o pós-pandemia trouxe mais um cenário, um agravamento da saúde mental das pessoas. Ansiedade, depressão, foram 2 anos de isolamento social, de distanciamento. Imagina, as pessoas pararam de fazer as atividades físicas, de estudar, de sair para fazer alguma atividade de lazer. Essa forma de viver não é saudável, e você acabou até de falar sobre isso, né? O quão importante é a pessoa interagir, estabelecer relações sociais, e o quanto a pandemia prejudicou isso. Além dos fatores que a pandemia trouxe de forma coletiva, há fatores também individuais que se tornam fatores de risco, não é? Quais são eles? O uso precoce, a experimentação precoce do álcool, ela é um fator de risco absurdo. Existem já pesquisas que provam que quanto mais cedo você inicia essa experimentação, aumenta a probabilidade de você desenvolver um adoecimento em função do alcoolismo, né? Então, os transtornos mentais, muitas vezes a pessoa associa o uso da bebida a uma forma de regular a emoção, de diminuir o estresse, o sofrimento. Então, também é um problema os transtornos mentais não diagnosticados e não trabalhados. A acessibilidade. Sim. A acessibilidade, a facilitação. Facilidade de acesso. Exatamente. Quanto maior é a facilidade, quanto mais acesso, quanto mais fácil for o acesso à substância, maior também será o seu consumo. E por ser uma droga lícita, né? Então você tem muitos pontos de acesso, e uma das formas de você evitar ou até mesmo diminuir um pouco do consumo é restringir essa facilidade. Eu vou aproveitar já para a gente reforçar alguns pontos que você trouxe que são fundamentais. Quando a gente fala de quanto mais cedo a experimentação, maior o risco de dependência, no nosso país a experimentação acontece muito cedo. A gente não pode se iludir. Há pesquisas de escolas públicas, especialmente, que apontam que com 10, 11 anos as crianças já experimentaram álcool e outras drogas. Não é nem muito... Ela fala assim, não, isso acontece lá para os 15, 16. Não, muito mais cedo. E geralmente é dentro de casa, não é? Sim. O ambiente onde normalmente se faz tem essa primeira experiência é dentro do ambiente doméstico, né? Talvez os pais e as mães, os adultos não percebam, mas quando você oferta o álcool no ambiente doméstico para um filho, você está cometendo um crime, porque a venda de bebida, né, ela é proibida para menores de 18, então você não pode facilitar ou permitir o consumo da bebida para menores de 18 anos. E, historicamente, o que nós observamos por meio das pesquisas que são realizadas,
cada vez mais os jovens estão fazendo esse uso mais precocemente. Então, as faixas etárias já apresentando algum comprometimento não necessariamente são as mais que estão mais adiantadas, né? Você já percebe e observa agravamentos em faixas etárias mais próximas da juventude. E aí, quando você fala sobre o quanto é acessível, isso. É acessível mais do que a gente imagina. A gente não está nem falando aqui da possibilidade de comprar no supermercado, por exemplo, numa padaria, mas está dentro de casa. Que é mais acessível do que estar na geladeira da casa. Então, aí a gente vê o papel das famílias na prevenção. Porque não adianta a gente falar, não beba, mas está ali dentro de casa. Então, para a criança, o que conta? É o exemplo, muito mais do que o discurso dos pais. Então, a gente vê que a prevenção começa mesmo dentro do ambiente doméstico. Agora, um outro ponto importante que as pesquisas vêm mostrando é que aumentou a dependência e o prejuízo do uso do álcool entre as mulheres. Quais são os fatores? A gente já consegue entender por que é que a gente teve esse aumento? Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que fala sobre esse tema. E de 2006 até 2023 houve um aumento, praticamente dobrou o índice, né, o número de mulheres que apresentam problemas relacionados ao uso de álcool. E assim, o que nós podemos entender? Que fatores sociais e culturais, eles interferem no comportamento. E no caso da mulher, a pressão do trabalho, a dupla jornada, a segmentação do marketing. Hoje você tem mais campanhas, propagandas direcionadas ao público feminino, né? Então, há ambientes sociais que facilitam, né, que toleram, que, digamos, normatizam mais esse beber pesado que acaba acontecendo. A questão é que a mulher, diferentemente do homem, tem um agravamento, ou seja, a mesma quantidade de álcool ingerida pelo homem e a mesma quantidade de álcool ingerida pela mulher, na mulher isso vai ter um efeito pior, maior, porque a enzima que é produzida no nosso fígado para fazer a metabolização da molécula de álcool, na mulher não tem ou não funciona da mesma forma como no homem. Então, o agravamento é maior, os prejuízos clínicos são maiores também. E aí é interessante a gente perceber que o comportamento também mudou, porque as mulheres estão bebendo mais e mais esse beber de grandes quantidades. Isso. Só que o efeito é muito mais devastador ainda por conta das condições orgânicas mesmo. Isso, exatamente. Com efeitos imediatos e a longo prazo também, né? E os fatores de risco, né? Porque ela se coloca numa situação de vulnerabilidade. Sim. E tem até algumas pesquisas da Unifesp que mostram os open bars, por exemplo, as festas open bar, essas festas universitárias, essas baladas open bar. O que acontece pós open bar? Então, é muito comum você evidenciar problemas relacionados à violência contra a mulher, já sobre o efeito também da bebida alcoólica. E aí a gente pensa, olha só um ponto importante, a gente vive casos de aumento de todo tipo de violência. Violência contra a mulher, feminicídios e tudo mais. E o álcool está relacionado tanto a aumentar a agressividade do agressor, não justifica. Ninguém pode justificar que cometeu uma violência porque estava sob efeito do álcool. Até porque um homem sob efeito de álcool dificilmente vai bater em outro homem, ele vai bater numa mulher. Então a gente vê que não é algo assim que dá para jogar a responsabilidade no álcool. Não, jamais. Mas a mulher também se torna mais vulnerável. Sim. Então a gente realmente, pensando em diminuir questões de violência, tem que pensar na forma como a gente lida e controla, né? E como a gente... hoje o álcool se tornou assim, um fator de risco para todo esse tipo de problema. O álcool é um problema de saúde pública, né? Há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa na emergência do Hospital das Clínicas. E assim, a esmagadora maioria dos casos que envolviam violência tinham alguma conexão com o consumo de álcool. Então, arma branca, acidente automobilístico, acidente de carro, de trânsito. Suicídio. Tem uma pesquisa da Unifesp também. Olha pra gente ver, não é só violência contra o outro, é a violência contra si mesmo também. Mesmo, em muitos casos de suicídio, há o uso do álcool. E aí,
A gente percebe a complexidade do tema. E o nosso ponto hoje é falar especialmente sobre esse aumento de pessoas que buscam internação. Queria saber para que é internação? Porque é um tema muito controverso. Quando é que a internação pelo uso do álcool é indicada? É que assim, nessa pesquisa a gente fala sobre internação, mas é hospitalização por complicação. Por pacientes, pessoas que têm algum tipo de complicação, por exemplo, beber em binge, como você falou, beber o porre, tomar uma grande quantidade, como alcoólico, esse tipo de ocorrência. Tá. A tal da história, eu vou lá no hospital tomar uma glicose, aquela coisa toda, né? Então existe esse evento pontual com uns sintomas agudos, mas pode ser que ali já exista um caso mais crônico. Quando é que nós pensamos em um paciente que deva ser internado, ou seja, ter um tratamento a longo prazo num lugar onde esteja mais protegido? É quando o paciente, num processo de abstinência, apresente quadros de depressão grave, de convulsão, de delírio tremens, é a tal da síndrome da abstinência. É quando a pessoa já apresenta um quadro de violência e de risco à sua integridade física, a autoagressão, e a de heteroagressão, de agressão ao outro. Então, são essas pessoas que têm a indicação para serem internadas. Sim. E aí passar por um processo de desintoxicação, estabilização do quadro e posterior alta com um projeto terapêutico já definido. E esse é um caso que a gente percebe que talvez demore um tempo para se chegar a ele, porque esse é um outro desafio do álcool. Reconhecer que existe uma dependência, que existe um transtorno já na vida, um impacto na vida por conta desse uso. É difícil ainda. O que mais prejudica o tratamento e até mesmo a atuação dentro de um contexto de adoecimento é justamente esse primeiro contato com o profissional. Existe uma tendência a não buscar ajuda. O próprio estigma já é uma barreira, é um fator que impede essa busca mais rápida de tratamento. Então, normalmente, se busca ajuda quando a situação já está mais agravada. Infelizmente, existe um dado que mostra que um paciente, só busca a ajuda, em média, 8 anos depois de começar o uso. 8 anos de uso de drogas e 8 anos de uso de uma substância como o álcool já pode ter trazido para a vida da pessoa muitos prejuízos. Quando a gente fala de internação, é importante reforçar que não é a única forma de tratamento. Não. E esse é um ponto fundamental. Sim. Há muitas formas hoje de tratamento. Agora, a gente viu que há pessoas em contextos diferentes no uso do álcool. Tem aquele que tem um transtorno mental e acaba buscando uma forma de refúgio, de fuga, de anestesiar o sofrimento. Tem aquele que vai porque quer, porque todo mundo está bebendo e vai também e pressão acaba social. Então, assim, há mulheres que a gente entende que o contexto é diferente do homem que leva ao motivo de beber. Isso muda o jeito de fazer e de indicar o tratamento? Muda, porque você tem que entender quais são os fatores psicossociais envolvidos, né? Eu já ouvi casos de mulheres, né, que falavam assim, eu bebo para limpar a casa. Eu bebo para poder cuidar da casa. Eu falava, nossa, porque quando eu bebo eu fico mais animada, eu canto, falo, poxa, aí é um padrão de comportamento que vai se repetindo e isso com o tempo vai se condicionando. Então ela para limpar a casa, para se sentir... Ela acha que precisa beber. Exatamente. Então é isso que acontece conosco. Para me divertir, beber. Para estudar, beber. Para trabalhar, beber. Eu começo a associar um comportamento com o beber. Então isso vai condicionando a mente da pessoa. E claro, e aí você tem que trabalhar numa terapia comportamental cognitiva a remover, a retirar esses condicionamentos para que ela possa entender e começar a perceber que é possível ter uma vida saudável e produtiva sem a utilização da substância. E aí a gente vê por que não dá para ignorar esse contexto. Porque não dá para você tratar a dependência, deve ter medicação, e pensando na dependência, mas se é uma dependência mais uma depressão, é outra questão. Tem que tratar ao mesmo tempo? Você falou algo super interessante. Eu normalmente falo isso para os meus pacientes. Quando você chega no consultório buscando ajuda para o tratamento do alcoolismo ou da dependência, nós temos que entrar em abstinência. Porque
a dependência química é uma doença instalada. O alcoolismo já é uma doença instalada. Mas o que existe por trás? Eu só consigo enxergar o que existe por trás se essa doença estiver, naquele momento, foi interrompida. Controlada, silenciada. Silenciada. Tá. Aí eu vou entrar no paciente, perceber se ele tem um quadro de depressão, de ansiedade, TDAH. E aí é onde a gente fala das comorbidades psiquiátricas envolvidas no tratamento. Então, uma dependência química muitas vezes pode ser o sintoma de uma doença que não foi diagnosticada e tratada anteriormente. E isso é muito importante, talvez, para a gente diminuir uma coisa que muita gente tem medo, que é a recaída. Sim. Até porque a gente vê, se a dependência está associada a tantos fatores que querer que uma pessoa saia sem recaída alguma é até uma cobrança talvez irreal da sociedade, da família. Então a gente tirar um pouco esse ponto de que a dependência é uma falência. Mas, então assim, se prepara para a dependência não, desculpa, a recaída é uma falência. Isso. Se acontecer, recomeça. Sim. Não, olha, assim, recaída faz parte do processo. A recaída faz parte do tratamento. Nós temos que trabalhar. É evidente que nós trabalhamos com a ideia de não recair. É possível não ter recaída. É possível. Sim. Tá? Mas a recaída não é por si só um fracasso. Muito pelo contrário. Sim. Ela pode, inclusive, ser uma maneira, uma forma do paciente aprender a lidar com aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Os gatilhos, os fatores de risco, o que ele deixou de fazer, né? Qual foi a situação que colocou ele de novo em fragilidade ali diante da substância? Exatamente. Então, a recaída, quando bem utilizada, pode ser, inclusive, um fator de mudança. Mas, sim, é importante demais a família ser educada, orientada, por isso que é importante ela também fazer parte do tratamento, porque nesses momentos, uma recaída, dependendo da forma como a família lida com isso, pode ser muito pior o efeito, porque a família pode, de alguma maneira, criar um cenário que, na verdade, não deveria ser tido ou trabalhado dessa maneira tão negativa. É compreender, entender e tocar o barco em frente, né? E não é fácil. Porque a gente falava sobre isso no começo. Dificilmente uma pessoa se torna dependente do álcool sem que os outros ao redor também não sejam impactados e adoeçam de alguma forma. A gente entende que há famílias que convivem com a dependência de alguém por décadas e sofre violências e há conflitos. Todo mundo adoece de alguma forma também. É preciso cuidar desse entorno, porque também não é uma crítica aqui às famílias. Tantas vezes estão já até desgastadas depois de tantas tentativas. E a gente precisa olhar para cada um, para que todo mundo seja contemplado na sua necessidade? Sim. Olha, Camila, são casos tão complexos, né? Tem casos mais simples, mais graves. Mas eu vou dizer, por exemplo, um caso específico, né? De uma senhora de 76 anos de idade, que hoje vive com um filho de 50 anos de idade alcoolista. Esse filho já foi casado, teve filhos. Quem cuida desse filho hoje é ela. Ele não trabalha, não tem uma sustentação, não tem recursos financeiros. Quem sustenta é ela e ainda convive com esse filho fazendo uso de álcool. Então, quantas famílias... E uma senhora de 76 anos. 76 que precisa de cuidado também já, né? E que hoje vive para cuidar desse filho que é alcoolista. Então, assim, existem muitas, mas muitas situações iguais a estas espalhadas pelo Brasil, né? Estou falando de São Paulo. Só que, infelizmente, essas mães, essas famílias ainda não chegaram, não buscaram, não encontraram o apoio necessário. Porque às vezes fica focando só em ajudar o dependente, ajudar o familiar a parar. Mas e a família, às vezes, esquece de olhar para si mesma. Às vezes funciona até mais procurar ajuda para si mesmo, antes de levar a pessoa. Exato, porque a família tenta resolver da forma que ela acha que vai conseguir. A gente chama de uma fantasia onipotente. Eu vou resolver, eu vou conseguir resolver esse problema. É o meu amor. Calma, você está doente, desenvolveu uma dependência emocional absurda e não está conseguindo atuar da maneira mais adequada, mais assertiva. E nem sempre essa família sabe como lidar e tem vergonha de pedir ajuda. Então aqui, para a gente concluir a conversa, ninguém tem que se envergonhar de pedir ajuda. E quanto mais demora para pedir ajuda, mais complexo fica. Então, a gente reforça aqui que por onde que uma pessoa que está assistindo e fala, eu preciso de ajuda, ou para mim ou para alguém, por onde começar? Onde buscar essa ajuda? Grupos de mútua ajuda.
AA, NA, amor exigente. Né? Qualquer grupo desses pode ser essa porta de entrada para porta de entrada, uma OBS próxima da sua casa, Sim. né? E evidente que se conseguir ter um tratamento ambulatorial com um psiquiatra e um psicólogo especializado, importante buscar profissionais especializados, porque quando o diagnóstico e o tratamento ele é feito com alguns critérios, a tendência é que o prognóstico seja muito melhor. Já atendi casos de pacientes assim que vieram de outros tratamentos equivocados, então é o retrabalho, sabe? É mais difícil, aderir, desconfiança. Então é importante que se busque o lugar certo, mas os grupos de apoio continuam sendo o melhor lugar para você começar. E é assim que a gente termina essa conversa hoje, mostrando que temos um grande problema para enfrentar, mas há muitos caminhos para ajudar quem precisa de socorro nesse momento e que a gente consiga lidar com isso com mais afetividade, com mais respeito. A gente agradece ao nosso convidado Ivanildo pelas informações, pela conversa. Volte sempre a Viver é Melhor. Muito obrigada. Posso deixar só um recadinho? Por favor. Agora em novembro, nos dias 16 a 19 de novembro, lá em Brasília, vai acontecer o 10º Congresso Internacional Free Mind, onde nós vamos falar sobre esses temas, dependências químicas e vícios comportamentais. E entre os vários painéis também haverá um painel relacionado ao uso do álcool. Então, agora em novembro, quem tiver interesse, lá em Brasília estaremos juntos. E eu estarei lá fazendo parte de um desses painéis também. Construção de conhecimento é a base para que a gente consiga cuidar melhor da saúde. A gente agradece ao Ivanildo de Andrade, psicólogo, especialista em dependência química, em saúde pública, trazendo para a gente essa experiência. Seja sempre muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada pela conversa.